Olá, vamos dar seguimento ao nosso módulo 2, extinções antropogênicas e monitoramento da biodiversidade. Eu sou a Ednilza e, juntamente com minha querida amiga Marina, vamos falar sobre o monitoramento de fauna, que é a nossa aula 8. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. A fauna, gente, é um conjunto de espécies encontradas em um determinado lugar ou um tempo geológico, e ela está amparada na nossa legislação, na Constituição Federal, que é o artigo 225. E é um componente necessário, importante na manutenção de um ecossistema. A gente tem que lembrar que cada espécie tem uma função. Muitas são responsáveis pelo equilíbrio, pela manutenção, né? Por exemplo, algumas são bioindicadoras, outras são polinizadoras, outras são dispersores de sementes. Contribui demais para esse equilíbrio, né, desse sistema que é a nossa cadeia trófica. E temos que lembrar também que o nosso país é um país mega diverso, porque tem paisagens também distintas de muitos desses animais, com essa riqueza imensa que a gente tem de animais, muitas dessas espécies são endêmicas, só existem em determinados lugares. Todavia, o nosso país vem desmatando, vem perdendo áreas naturais consideravelmente e ameaçando essa riqueza. Ameaçando, e muitas dessas espécies estão na lista de animais ameaçados de extinção. Temos dois grupos, didaticamente falando, os invertebrados, que incluem os insetos, o molusco, uma infinidade de animais, né? E um outro grupo que é o grupo dos vertebrados, que é o que a gente mais conhece, aquele bichinho que está pertinho de casa, pertinho da gente, né? O mais carismático, né? E nessa aula a gente vai abordar três grupos, vamos contextualizar mais sobre os três grupos, que é a herpetofauna, que inclui os anfíbios e répteis, a avifauna, que inclui as aves, e também a mastofauna, que inclui os mamíferos, incluindo daí, né, os bichos terrestres e os alados, como os morcegos. Esses três grupos são os mais estudados nos monitoramentos nos ambientes terrestres. Por quê? Porque nos oferece ao pesquisador respostas interessantes sobre a qualidade do ambiente. A gente pode definir monitoramento de fauna como uma pesquisa científica que busca avaliar as populações silvestres ou comunidades silvestres que ocorrem em um determinado local. Tem como finalidade a mensuração da qualidade ambiental de forma sistemática no tempo e no espaço, com base em um conjunto específico de limitados de variáveis, que são os indicadores, que vão dizer para a gente, indicar para a gente como é que a gente pode ajudar, né, a melhorar aquele lugar, a melhorar a qualidade de vida dos animais e também da nossa vida, né, porque está tudo, né, entrelaçado, tudo é sistêmico, né? Lembrando a vocês que populações é um conjunto de indivíduos de uma determinada espécie, lembram? E comunidades é um conjunto de espécies de um determinado local. Aqui eu trago um exemplo, por exemplo, a comunidade de mamíferos aqui do Parque Estadual Dois Irmãos, que é composta por roedores, marsupiais, né, felinos, e o gato do mato é uma espécie de felino que faz parte dessa comunidade. Gente, o monitoramento serve para quê? Serve para a gente ter um panorama da dinâmica da população e pode também oferecer informações legais sobre capacidade de suporte do lugar. E uma coisa que é interessante, que a gente pode obter interferências, informações sobre interferências e mudanças do ambiente, além de ter, né, de obter também essas informações sobre o status da biodiversidade, sobre o status daquela espécie naquele local e também do ambiente, né, que a gente vem estudando. Eu trago para vocês aqui três gráficos em que vocês observam, né, que existe uma escala aqui temporal, onde a gente avalia em cada gráfico de forma diferente, a gente pode observar essa variação temporal e essa comparação entre espécies. Isso é muito interessante porque é crucial, né? É de grande importância e é necessário em um monitoramento.
O monitoramento vai servir principalmente, ele é o mais requisitado, nos licenciamentos ambientais, né? Que é uma, vamos dizer assim, é uma obrigação. O órgão gestor cobra isso dos empreendimentos. Então, o pesquisador, ele precisa realizar um monitoramento que geralmente chega até 2 anos. Não é o ideal, o ideal seria mais tempo, mas geralmente são 2 anos, dependendo do grupo taxonômico que o pesquisador estuda, né? Mas também ele vai ajudar em subsidiar os gestores nas tomadas de decisões, né? Em mitigar e compensar os impactos, e mensurar esses impactos através do estudo do taxon, em subsidiar manejo e conservação. Aqui eu falo em taxon, eu posso estar me referindo à espécie, à família, a um grupo maior, como, por exemplo, uma ordem, ok? Além disso, ele dá informações, ele oferece informações sobre a comunidade humana local, avaliando, analisando essas interações dessa população com a fauna e propor medidas para poder minimizar ou eliminar os conflitos, juntos, conversando. Além disso, ele é muito utilizado no controle de espécies exóticas e invasoras, principalmente em áreas protegidas. É importante que o pesquisador precise, gente, isso é relevante demais. O pesquisador, ele precisa saber ter habilidades e competências para realizar o monitoramento. Ele tem que saber, tem que ter destreza e saber manejo, saber sobre o seu taxon. Ele precisa saber sobre sua área estudada, não só ambientalmente falando, sobre questões de paisagem, né, fitofisionomia, mas ele precisa saber questões culturais e sociais daquele local. Além de ir atrás para realizar o monitoramento, ele precisa fazer os seus cadastros, ter as licenças de coleta e de transporte de fauna, que ele vai buscar tanto no Cisbio quanto no órgão gestor do Estado, que hoje o Estado é que faz o gerenciamento de fauna, que no nosso caso aqui é a CPRH, ele precisa se apoderar, minha gente, das instruções normativas que existem, tanto na esfera nacional quanto na esfera estadual e, às vezes, até municipal. Ele precisa de autorização para estar na área. Se a área for particular, ele precisa falar com o proprietário da área e também pedir autorização para realizar o seu trabalho. E um outro ponto importante no monitoramento é o apoio financeiro e o apoio logístico. Precisamos de dinheiro para realizar, para comprar os equipamentos, para manter equipamento no campo e, principalmente, para manter o pesquisador a longo prazo estudando naquele local. O acompanhamento médio e longo prazo é uma premissa. E a gente precisa pensar qual taxo, o taxo que a gente vai utilizar, vai estudar, como é que ele, quanto tempo a gente precisa estudando aquele taxo para se ter um bom diagnóstico da área. Isso vai depender muito de taxo para taxo. Tem taxos que em 2 anos lhe dá uma resposta interessante, outros não, como, por exemplo, serpente. Serpente precisa de um estudo mais de longo prazo, para a gente poder avaliar a comunidade, avaliar a relação dessa comunidade naquele ecossistema, naquele ambiente. E precisa pensar sobre a viabilidade desse estudo. Né? Muitas vezes requer equipamento muito sofisticado que o pesquisador não tem acesso. Então, precisa pensar, avaliar bem direitinho sobre essa viabilidade. Além disso, é muito importante a padronização dos parâmetros coletados, porque ele precisa comparar, ele precisa ter um respaldo para comparar aquela pesquisa com outros trabalhos, né? E lembrar da escala de tempo e a escala espacial. Então, eu vou trabalhar em um recorte naquele ambiente, onde eu vou, ao longo do ano, por exemplo, de 2 anos, entender como é que as espécies, né? Quantas espécies estão ali, qual a distribuição das espécies naquele local, como é que elas estão ocupando aquele espaço e, principalmente, eu preciso saber como é que as populações estão organizadas ali. Então, eu preciso ter dados de abundância, de distribuição daquelas espécies e da riqueza também.
Então, primeiro tem que conhecer o táxon, né? É importante conhecer bem o táxon, ter destreza na contenção e manejo. É importante que o pesquisador saiba sobre as espécies ameaçadas da região, do lugar, mesmo que ele não tenha informações, né? Não se tenha informações sobre fauna daquele ecossistema, daquela paisagem, mas possivelmente tem da região, tem da ecorregião, ele precisa buscar essas informações, bem como sobre o endemismo, sobre os novos registros, né, que porventura pode ter ocorrido, sobre as espécies bioindicadoras, sobre aquelas que têm uma relação estreita com o homem, né, que são de importância econômica e sinergética, as espécies exóticas e invasoras, sobre espécies com riscos epidemiológicos, aquelas que têm rotas migratórias e as espécies domésticas. Além, mais uma vez, falando sobre a caracterização do ambiente. Ele precisa saber caracterizar o ambiente, saber como é que, onde é que aquele ambiente está localizado em termos de região, de domínio morfoclimático, de ecorregião, né, para pensar nessa caracterização da paisagem através dos elementos, né, os elementos ali encontrados. É importante que ele, ao chegar no ambiente, primeiramente ele busque informações sobre onde é que se encontram os corpos d'água, porque são áreas importantes de encontro de fauna e pode otimizar a pesquisa daquele pesquisador, né? E saber informações se é uma área protegida, se for uma área protegida, se for unidade de conservação, que categoria é, né? Porque muitas vezes você está trabalhando em uma área degradada, mas tem uma espécie ali ameaçada. Por que ela está ali? Ah, porque próximo tem uma unidade de conservação, né? Então aquela espécie está ajudando a recuperar aquela área. Lembrar mais uma vez sobre as questões de caracterização abióticas e bióticas do ambiente. As informações dos parâmetros abióticos são de grande relevância no diagnóstico. Então, temperatura, obtividade de temperatura, umidade, pluviosidade, é uma premissa, é de grande relevância no local. Não adianta ter informações de uma estação meteorológica que está a 10, 15, 20, 60 quilômetros distante. Tem que ser no local, para poder as informações serem mais eficientes, serem mais, né, confiáveis, vamos dizer assim. Então, existem hoje equipamentos, e aí hoje, e a gente tem anexo a essa aula um videozinho do professor Rafael que mostra a importância do datalog nos estudos de monitoramento. Lembrar das questões de biossegurança. Todo pesquisador, na sua formação, né, com as suas habilidades e competências, ele deve saber que existem protocolos para cada táxon de contenção, de manejo, de pesquisa, de coleta de dados. E eu trago aqui para vocês alguns grupos importantes que merecem cuidado e atenção. Que, primeiro, as espécies de serpentes peçonhentas, que aí você tem equipamentos específicos, né, que necessita ser utilizado pelo pesquisador para evitar acidente com o animal e acidente com o pesquisador. Saber manejar um morcego, né, precisa usar luvas, né, luvas grossas, né? Saber manejar, como manejar um jacaré, ter ajuda. Então, não se faz pesquisa sozinho, então sempre precisa de ajuda para poder realizar uma boa contenção, um bom manejo. Ter vestimentas adequadas, né? Vestimentas, estou falando de calçados, de roupas adequadas para estar no campo. Quem trabalha à noite não adianta ir com uma blusa amarela, cheguei, porque vai, né, se clarear demais e vai assustar os animais. Então, precisa realmente ter essa noção de biossegurança no dia a dia do trabalho. É importante dizer que a gente tem que priorizar, tem que ter a responsabilidade de evitar os impactos, porque nós causamos também impactos ao ambiente no nosso dia a dia de pesquisa. Ter o bom senso de escolher métodos, de escolher e ter posturas no ambiente que possam minimizar esses impactos, seja ele
no trajeto, né, na caminhada em um ambiente, seja na contenção, seja na utilização de armadilhas. Então, a gente precisa pensar primeiramente na qualidade, na saúde do ambiente. E, consequentemente, a gente vai ter também essa saúde do animal, né, esse bom senso na qualidade de vida do animal e a qualidade de vida também do pesquisador. Então, é tentar eliminar esses excessos, né? Esses impactos que são negativos, como, por exemplo, um pesquisador que opta por trabalhar com armadilhas de interceptação e queda. São importantes? São na coleta de dados, mas precisa ter cautela para usar e olhar o ambiente, se vale a pena usar ou não aquela armadilha ali. E, ao final da sua coleta, retirar, né, tudo que deixou ali e tampar os buracos. É muito importante e também lembrar dessa parte de conservação de manejo de fauna, que tem que ter muita cautela nas decisões, principalmente nesses pontos que eu elenquei aqui. Reforço populacional, reintrodução de espécies, translocação e controle de espécies. São pontos que precisam ser conversados, discutidos com a gestão, com outros pesquisadores, para se tomar uma decisão. No monitoramento de fauna, ele pode ser realizado tanto, né, presencialmente, né, a gente no campo como pesquisador, como também virtualmente ou também através de informações de terceiros. A gente vai falar mais um pouquinho, mas eu trago 3 experiências bem legais que podem ajudar a gente nesse monitoramento, nesse diagnóstico da fauna. Um deles é o que vem acontecendo com os CETAs, com os resgates e a entrega voluntária de animais pela população. Então, esses animais chegam, informações sobre esses animais são coletadas e ajudam muito a entender a distribuição, a riqueza e a mudança desses animais naquele local. Um outro é o que vem acontecendo, né, no portal de Zoologia de Pernambuco, onde as pessoas interagem, falam sobre fauna e, ao mesmo tempo, trazem informações sobre riqueza, distribuição, né, e abundância desses animais. E um outro muito clássico é o sistema urubu, onde pessoas compartilham imagens, compartilham pontos georreferenciados, né, sobre animais que estão em estradas, mortos ou não. E aí esse sistema, ele avalia tudo isso e pode traçar estratégia como, por exemplo, pensar em passagem de fauna, de mudança de rota, de cercas, para poder minimizar os impactos que vêm ocorrendo com a fauna nas estradas. E um outro aqui pertinho da gente é o que vem acontecendo com as serpentes. A comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com os registros, né, através de foto, informações no WhatsApp, no Facebook e no Instagram, vem contribuindo com informações de serpentes no campus, indicando para a gente onde que ocorre mais serpentes, onde as serpentes peçonhentas vêm sendo mais registradas, para que junto, né, a gente possa ter ações educativas e minimizar possíveis acidentes, né, dentro do campus. E tudo isso resultou também em um guia para orientar as pessoas, né, do que fazer quando encontrar uma serpente. Um outro dado importante é o desenho amostral. Como é que a gente vai coletar? Então, a gente tem, eu trago para vocês aqui um exemplo muito interessante, que é o sistema RAPELS, né, um sistema proposto através de pesquisadores, né, da Amazônia, isso em 2005, e vem sendo bem utilizado no monitoramento, né, desse desenho amostral. É um sistema de médio e longo prazo de estudos, e ele é uma proposta muito interessante que maximiza a probabilidade de amostrar a comunidade, né, e os seus fatores, né, e os seus fatores ecológicos. É um método que ele padroniza, isso é muito interessante, e permite uma pesquisa integrada entre pesquisadores. Então, a gente aqui, aqui eu trago esse exemplo do Parque Estadual dos Irmãos, onde a gente construiu esse módulo. O módulo ele tem 1 quilômetro por 5 quilômetros e é dividido em 5 parcelas. Os pesquisadores trabalham nessas parcelas, mas seguem regras rígidas de coleta
e de, vamos dizer assim, da localização e no seu caminhar dentro da parcela. Então, locais que ele pode ficar, locais que ele não pode ficar, e tudo isso seguindo essas regras. No final, a gente tem, né, um acesso melhor, né, aos processos ecossistêmicos, informações sobre esses processos. A gente pode sobrepor informações entre pesquisadores, pode relacionar as informações, por exemplo, da herpetofauna com a avifauna, e com o solo, com planta, né? E a gente tem um diagnóstico mais eficiente do que é Dois Irmãos, do que é a floresta de Dois Irmãos. Então, a pesquisa a longo prazo nos fornece isso e é necessário para a gente propor estratégias futuras. Então, o monitoramento deve ser incentivado, deve ser realizado. Hoje a gente tem poucos fragmentos e claro, gente, a gente sabe pouco sobre a nossa fauna. A gente sabe pouco sobre a história de vida dos nossos animais. A gente não sabe, por exemplo, quanto tempo o animal vive, na maioria deles. A gente tem poucas informações ainda sobre os táxons. Então, o monitoramento pode nos fornecer informações valiosas e informações que a gente possa direcionar essas estratégias de conservação da natureza futura. Eu agradeço, obrigada. E vocês vão ficar agora com a nossa querida Marina. Olá, gente, eu sou Marina. E agora a gente vai ver um pouquinho como é que a gente capta esses dados do ambiente, né? A primeira coisa que a gente faz antes de qualquer pesquisa de campo é saber o que já foi produzido pela ciência ou que se tem conhecimento sobre aquele ambiente e sobre o que você quer estudar. Então, a gente faz uma pesquisa em base de dados, né, para saber sobre a espécie, sobre o histórico do local e sobre o que você quer estudar, a relação mesmo que você quer saber. E aí a gente vai para campo para coletar esses dados, né? Depois que a gente já tem, né, várias informações. Uma das coisas muito importantes é a parte de etno, né? A etno, né, biologia, ela pode ser aplicada para a fauna, que a gente chama de etnozoologia, né, que é nada mais é do que acessar o conhecimento tradicional das populações que vivem em torno dos ambientes naturais, né, que é muito importante, porque no seu estudo, você pode ter um estudo que não consiga registrar alguma coisa importante, que é um conhecimento de gerações acumuladas, né? E isso pode ser feito através de questionários, de entrevistas, conversas formais. Agora, o que é importante é que se tenha as autorizações cabíveis para esse tipo de estudo, né? Você tem que passar por um comitê de ética para avaliar seu projeto, e aí tem os sistemas nacionais, que é a Plataforma Brasil, e tem o CIGEN, que é um sistema de gestão do patrimônio genético, né, e do conhecimento tradicional associado. Então, você tem que saber se o seu objetivo e o uso da sua pesquisa precisa dessas autorizações. Mas essas pesquisas vão te dar respostas de quais são as espécies que já tem ali, você já tem um panorama, né, prévio onde elas estão distribuídas, né, como elas lidam, né, com as interferências do homem. Você pode acessar várias coisas diferentes, né, até a determinada espécie de serpente a gente tinha muito antigamente, um pássaro tinha muito, mas por causa as pessoas caçam tanto hoje em dia, ou retiram o animal tanto da natureza, né, no caso de pássaros, para a criação, que hoje em dia a gente já não vê mais esses animais em número como se via antes. E aí a gente vai para a busca também no ambiente mesmo, em campo, né, atrás dos animais. A gente tem a busca ativa, que a gente chama, que é quando o técnico ele anda nos fragmentos em transectos ou em trilhas pré-determinadas, né, com a velocidade constante, buscando visualizar ou os animais ou rastros, vestígios desses animais, que muitas vezes é o que é a maior resposta que a gente tem dessa metodologia. E aí, como é uma metodologia que pode ser aplicada para vários grupos diferentes, desde invertebrados a os grupos que a gente está tratando hoje, os vertebrados, né, tem algumas modificações e alguns ajustes, dependendo do grupo que você vai usar, né? Elas podem ser diurnas ou noturnas, ou diurnas e noturnas, a depender do comportamento e do hábito do animal, né? Você pode precisar de um gancho
herpetológico, né, se você estiver procurando serpente, porque aí vai propiciar, né, a captura, no caso de serpentes. Outros animais a gente só tem a visualização, como mamíferos, como os crocodilianos. A busca ativa, você pode capturar os animais com equipamento adequado necessário, né, mas tem algumas coisas que sempre tem que ter. É o GPS, que tem que ter a anotação, máquina fotográfica, né? Então, os guias de campo são importantes e eles vão te dar uma resposta bem diferente. E aí, os rastros que a gente vê normalmente são pegadas dos animais que você consegue identificar. Essa é uma pegada de um veado catingueiro, e as fezes dele, as fezes, né? A gente consegue identificar e saber, né, onde aqueles animais estão distribuídos por causa das fezes, né? A gente consegue ver, visualizar os animais contra carcaças, ossadas, vários tipos de vestígios ou ocorrências diferentes que você consegue registrar em campo. E aí vocês estão vendo uma árvore, né, toda marcadinha, que é uma característica de uso para alimentação do saguim. Então, ele se alimenta da seiva, da goma, da planta, e aí fica essas marquinhas. Então, a gente sabe, mesmo se não escutar o animal, né, e nem visualizar, você sabe que ele está por ali. E aí a gente tem as metodologias que a gente fala passivas, que é quando a gente bota algum mecanismo, algum anteparo na mata, no ambiente, para que esses animais sejam capturados e a gente depois vá manejar, né? Nesse caso aqui, é usado para aves e morcegos, as redes de neblinas, né? Que aí vai depender do horário, né? A partir do qual é o animal foco, mas aí, de modo geral, você tem que fazer as vistorias diárias, porque o animal não pode ficar exposto muito tempo preso na rede, então você rapidamente tem que conseguir conter o animal, retirar da rede, registrar todas as informações que você quer para depois soltar, né? A gente tem para herpetofauna e para mastofauna os pitfalls, que são armadilhas de interceptação e queda, que são construídas, né, a partir de um sistema, pode ser em Y em linha reta, que é onde a gente enterra baldes, que a boca fica a nível do solo, e você coloca as lonas, né, para direcionar, para qualquer animal que bater em uma dessas lonas, seja direcionado para um dos baldes que vai estar na ponta das lonas, né? Isso é uma metodologia muito eficaz para a captura desses dois frutos que a gente citou, e também tem que ser feitas vistorias diárias, tem que ter todo cuidado também na manutenção, no manuseio dos animais. Tem uma metodologia muito boa de ser utilizada, que é o trabalho, né, a zoofonia, né, o estudo dos sons dos animais, da focalização, que é muito usado para aves e anfíbios, né? Você consegue identificar quem são os animais pelo canto, pela focalização deles, mas você consegue também ter outras respostas do ambiente a partir daí, né? Para morcegos, né, a gente tem os equipamentos que gravam, né, a nível ultrassônico, e aí tem programas que você consegue identificar, né, de quem são aqueles sons. Se é um ruído do ambiente natural, se é de um animal específico que já tenha em bases de dados. A gente, e no mundo existe, estão disponíveis algumas bases de dados digitais, né, de sons, né? Então, isso é uma ferramenta muito importante, porque você consegue identificar várias espécies a partir dessas bases de dados. Ou até, né, os sons, eles são usados também como playback, né? Você não sabe, você não tem certeza se é uma espécie no ambiente, mas você acha que tem uma espécie mais sensível, mais difícil de ser vista ou ouvida, então você vai na natureza, né, no fragmento que você esteja estudando com o som, reproduz, e se a espécie estiver ali, ela provavelmente vai responder, né, o chamado. E aí você consegue registrar várias espécies dessa forma, principalmente de aves. E, ultimamente, essa tecnologia está sendo usada para ver qual é o nível de interferência dos ruídos que o homem causa no ambiente para a fauna, né? Como é o caso desse trabalho de Leão e colaboradores, que eles viram a resposta de um sínax, de uma espécie de sapo, né? A resposta dele é a interferência de rodovias, né? Isso são sonogramas que a gente chama, né? É a descrição do som de uma espécie. E aí, no A1 e A2, a gente tem o sonograma desse sapinho, quando o ambiente não tem ruídos externos, né? Só o som do ambiente. Então, a gente está vendo que é o canto natural do animal,
né? E nesse P1 e P2, a gente tem a vocalização do animal, né, quando há uma rodovia passando ali perto. Então, ele tenta, né, cantar mais alto, numa frequência maior do que o ruído antrópico, né, o ruído que o homem está fazendo para poder ser escutado pela fêmea. Então, é esse nível de interferência na reprodução dos animais que a rodovia pode causar, né? E tem tantos outros. A gente tem ainda como busca passiva, né, as armadilhas, né, que a gente chama de captura do animal vivo. Aqui a gente tem a Sherman, que é essa com metálica chapada, e a gente usa também as tomahawks. Essa metodologia é muito usada para pequenos mamíferos, que a gente chama de marsupiais, os pequenos marsupiais e roedores, né? E para isso a gente tem que colocar as armadilhas nos mais diversos ambientes da floresta, né? Tanto o solo quanto os bosques, se possível no dossel, porque esses animais usam, né? Espécies diferentes usam esses estratos da floresta. E aí ele também pode ser usado para animais maiores, para mamíferos maiores, como carnívoros, né? Só que o porte da armadilha é um pouco maior. E aí o que é preciso? É uma gaiola de ferro dentro da mata. Então você precisa atrair o animal para ali para dentro, né? Então você precisa iscar com a isca atrativa para o animal, né? E aí vai depender da espécie, se for um carnívoro ou se for um animal que é onívoro, frugívoro, né? E a gente precisa, da mesma forma, a gente precisa vistoriar, né, diariamente esses ambientes para que o animal não fique muito tempo ali, tá certo? E haja soltura. E ainda, por fim, né, uma das metodologias que a gente vai abordar aqui são as câmeras traps, né, as armadilhas fotográficas, são muito importantes porque tem indivíduos, tem espécies que a gente, por mais que a gente use as outras metodologias, elas são mais difíceis de serem vistas ou capturadas. Então, a câmera trap é um mecanismo que a gente coloca no ambiente, né, em áreas que a gente vê, né, que tem rastro de probabilidade de um indivíduo passar por ali, de um animal passar por ali, e que você não interfere enquanto o animal está ali. Você deixa ali, você só pode voltar só depois de uma semana, de 10 dias, e ela fica registrando os animais que passam. Pode ser vídeo, pode ser foto. E aí o que é legal é que a gente pode ver a presença ou a ausência de uma espécie no ambiente, a gente pode ver a distribuição dessa espécie no ambiente, até depender de como você coloca as armadilhas fotográficas, né, no fragmento de mata, ou você pode até conseguir individualizar um indivíduo, né? Aqueles indivíduos que têm marcas naturais, como essa jaguatirica que está aí, né? Cutia, jaguatirica, esses animais que têm marcas naturais que a gente consegue, por essas marcas, sem saber quem é cada um, a gente também consegue fazer um sistema de captura do animal, não da espécie, né? E aí é importante a gente ter 2 câmeras para fotografar os 2 lados do animal, tá? Os 2 lados de mancha, para você não contar um único animal como se fossem 2. E aí também prover registros muito legais, né, difíceis de se ver em vida livre, como no caso desse filhote de tamanduá, né, que já está grandinho, mas ainda está caminhando, sendo carregado pela mãe. Todas essas metodologias que ela falou, elas são complementares, elas podem ser utilizadas separadamente, a depender do seu objetivo, mas elas se complementam também. E aí fica muito mais robusto o seu dado, né? E a resposta que você quer do ambiente. E aí muitas delas, né, a gente falou de marcação é importante porque você pode usar testes estatísticos que você consegue estimar densidade daqueles animais na população, né? A flutuação que a gente chama, né? Quantos estão nascendo, quantos estão morrendo, né? A distribuição etária, quantos são jovens, quantos são adultos, né? A partir desses dados de captura, marcação e recaptura. E para a gente marcar, a gente tem metodologias diferentes para cada grupo. Para as aves, né, a gente tem as anilhas, que tem que ser autorizadas pelo IBAMA, tem um sistema próprio. Para morcegos, tem as anilhas específicas que são diferentes das aves, mas a gente também tem outros trabalhos que têm tecnologias alternativas mais baratas, né? Para mamíferos, a gente tem texto e tatuagem em locais visíveis, né, como a orelha, de pequenos mamíferos, né, como a colocação de brincos e como a raspagem de pelo, né, que a gente chama de tricotomia. Para os répteis, o que está se usando atualmente são elastômeros, né? É uma tecnologia muito legal que você bota uma substância
né, embaixo da pele, é subcutâneo, e com a luz infravermelha você consegue saber quem é aquele indivíduo. Tem outras tecnologias, né, como o microchip, que você consegue fazer a leitura e saber quem é aquele indivíduo, e tem alguns microchips que você consegue ter dados fisiológicos dos animais, como temperatura, dosagem hormonal, né, tem os radiocolares, microchip radiocolar também, e alguns colares também, que você sempre precisar estar em campo, você sabe por onde aquele animal está andando, qual o período de atividade do animal. Então, tem várias outras tecnologias, né, que aí você tem que saber a viabilidade de se empregar isso para o seu estudo. E aí, com base nisso tudo, a gente vai ter essa análise de dados. A gente não vai entrar aqui no detalhamento de qual é o dado a ser utilizado, mas em todos os trabalhos de campo, de monitoramento, a gente usa a gente faz uma curva de acumulação de espécies para saber se você ainda teria muita espécie para registrar no ambiente. Você pode ver esse primeiro gráfico aqui, que tem os dias de campo, em 14 dias de campo, né, a amostra passiva, né, que essas captura, a linha está bem para baixo, bem homogênea ainda. Isso quer dizer que você precisaria de um tempo um pouquinho maior para que ela se estabilizasse mesmo, mas ela que está mais ativa, né? A busca ativa, ela está bem alta. Então, ela precisaria de muito mais tempo para se estabilizar. E quando ela se estabiliza, a gente quer dizer que a gente não tem mais espécies a serem registradas naquele ambiente. E já a verdezinha seria o registro de espécies juntando essas duas metodologias. E você vê que está bem alto, né? Então, a gente precisaria de muito mais tempo para poder chegar num conhecimento mais amplo da comunidade naquele ambiente. E a gente não vai entrar em detalhes, mas a gente tem que levar em consideração o período chuvoso e seco em qualquer estudo, né, para ter um panorama melhor da comunidade. E tem outras metodologias como o NMDS e CLUS, que você consegue ter respostas do ambiente e daquela comunidade, né? Umas análises bem legais. E isso tudo é importante, principalmente porque a gente sabe que a gente está passando por um período de declínio de várias populações de espécies, né? E as principais causas atuais é a Convenção de Habitat, que é o que seria isso? É a perda de uma área de mata, né? Para mudança para outro tipo de uso do solo, como construção de cidades e agricultura, que a gente está vendo nesse quadrinho verde. Aí seria um ambiente natural. Esse B seria um ambiente natural que teria perdido quase 50% do seu habitat. E o C seria a outro cenário, onde além da perda do habitat, a gente tem, em vez desse esse resto de fragmento que ficou no cenário C, está todo contínuo, juntinho, ele está todo despedaçado, todo fragmentado. E isso é ainda pior, né, para as relações entre os seres no ambiente, né, entre a fauna, da fauna com a flora, né, o ecossistema como um todo. E isso é uma das principais causas, junto com a invasão biológica, que é a introdução de espécies exóticas, e as mudanças climáticas também. Então, a gente tem esses cenários, a gente sabe que um dos grandes problemas é a presença de animais domésticos, né, de cachorros e gatos e cães, né, perto de ambientes naturais, que eles não perdem o instinto de caçar, né, então, eles continuam com esse instinto, e existem trabalhos realizados em ilhas que poucos gatos foram responsáveis pela extinção de espécies de aves, e a gente ainda tem esse contato de ser humano com o ambiente, né, que traz alguns prejuízos maiores para os animais, como são as doenças, né? Podem trazer doenças para a gente que a gente não conhecia antes, como o coronavírus, e a gente pode trazer levar doenças para os ambientes naturais, como é o caso de vários carnívoros que estão sendo vistos, estão sendo relatados, né, em florestas com sarna, que são uma sarna típica de cachorro e gado, e também, como a gente viu há um tempo atrás em Recife, né, vários saguinos morrendo por causa de herpes. A herpes para o humano só causa alguns incômodos, mas para primatas eles atingem o sistema nervoso central e levam os animais à morte.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, nessas relações, em cada dia mais, a todo momento, a gente tem que tentar sensibilizar a população, né, para como lidar com essa relação do homem com o ambiente, nesse novo cenário, né? E essas pesquisas de monitoramento são muito importantes para a gente saber como mitigar, né? Só a partir do conhecimento como é que essas populações estão se comportando é que a gente pode dizer o que é que a gente pode fazer para frear esses impactos negativos que está acontecendo, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado, né, estejam aproveitando esse módulo e tenham aproveitado essa parte, né? Foi um apanhado de monitoramento sobre a biodiversidade, sobre fauna, que a gente pode aprofundar depois mais detalhadamente e tirar dúvidas, né, no nosso momento síncrono, né, quando a gente vai se encontrar. Então, gente, obrigada.